Ora, muito boa tarde. Hoje estamos de regresso para mais uma conversa da Alhena. Hoje sobre um tema, apesar de ser histórico, acaba por ser um tema bem atual, sobre o episódio de peste em Alfena, em 1599. Vamos começar por uma pequena introdução histórica, uma pequena contextualização. Vamos falar de acontecimentos que ocorreram há cerca de 420 anos. Portugal tinha acabado de sair da crise dinástica após Alcácer Quibir. Dom Sebastião tinha desaparecido nos campos de Alcácer Quibir. O reino foi entregue ao seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que apenas reinou 2 anos. E em 1580 o reino acaba por ir para as mãos do tio do Dom Sebastião, Filipe II de Espanha. Filipe II, aquele que muitos consideram que foi senhor do mundo por ser dono e reinar em grandes territórios espalhados por todo o mundo. Conseguia a coroa portuguesa também, graças às ligações dinásticas que existiam entre a Casa de Avis e os Habsburgos espanhóis. Mas se calhar passaria a palavra ao Arnaldo Mamed para falar um pouco sobre o Filipe II Então, boa tarde a todos. Como o Ricardo já disse, a desgraça começou em Alcácer Quibir. Dom Sebastião, rei muito jovem, dizem que educado, ainda a sonhar com as cruzadas do antigamente, mobilizou para o norte da África a fina flor do exército português, a nobreza. A coisa correu mal, não se sabe dele, desapareceu e grande parte da nobreza portuguesa e até o clero ficou refém, foi feito prisioneiro. Para além daqueles que morreram na batalha, muitos ficaram reféns, prisioneiros, e houve que os resgatar. E esse resgate também endividou o país, porque as famílias, de certo modo, e o próprio país tentou recuperar as pessoas, e, portanto, tinham de pagar o resgate, portanto, bastante elevado. Portanto, ao Dom Sebastião sucedeu o tio, o cardeal Dom Henrique, já uma pessoa idosa, sem descendentes. Quando o cardeal morre, há uma disputa de vários pretendentes. Um deles era um bastardo, Prior do Crato, que ainda tentou, enfim, ser lá o sucessor, mas foi derrotado pelos espanhóis, e a coroa caiu na cabeça do Filipe II. Filipe II de Portugal e Filipe III de Espanha, se não estou... Não, Filipe II de Espanha e primeiro de Portugal. Exatamente, segundo de Espanha, primeiro de Portugal. Ora bom, entramos na chamada União Ibérica, quer dizer, o rei de Espanha era rei de Espanha, de Portugal e de Aragão, e, portanto, dominava o mundo, por assim dizer. Há um poema do António Jadião, não sei se o António Jadião foi um professor de física, que também fez alguma poesia. Toda a gente deve conhecer aquela canção da Pedra Filosofal. É talvez aquela que é mais conhecida. Mas ele também escreveu uma sobre o Filipe II, que eu acho muito engraçada, porque o Filipe II era o dono do mundo, tinha ouro, tinha joias, damascos, tinha tudo. Um homem tão grande tem tudo o que quer. Tinha tudo, sem peso, sem conta,
um homem tão grande tem tudo o que quer, mas o que ele não tinha era um feixe-eclair. Portanto, nesse tempo ainda não existia o feixe-eclair, mas muita gente, se calhar, vai censurar Filipe II por avareza, porque nem sequer tinha um acessório tão comum, tão vulgar, nos dias de hoje, não é? É os perigos de lermos a história à luz do conhecimento dos dias de hoje. Eu também costumo dizer que o Afonso Lopinho não tinha ABS lá na cavalgadura, quando ia atrás do veado. Mafarrico. Houve um milagre, não é? Ele não tinha ABS, portanto, não gravou em condições a tempo, isso não havia um milagre, ele ia aterrar na Nazaré, lá embaixo. Se calhar era um praticante de surf. Se calhar até tinha tentado ir para o surf. Eu não sei. Pois, mas o Filipe II então era o dono de todo o mundo, não é? E Portugal comprou as terras que os espanhóis tinham, com a Inglaterra e com a Holanda. Comprámos as terras, quer dizer, nós que éramos amigos dos ingleses e não éramos inimigos dos holandeses, não é? Levámos com eles no Brasil, com os holandeses, não é? O Brasil era só o Nordeste do Brasil, Pernambuco principalmente, era só o maior produtor mundial de açúcar. E claro, os holandeses conquistaram e ocuparam o território brasileiro, inclusive até Salvador da Bahia, que era a capital da colónia na altura. E a ocupação durou 24 anos, não foi assim tão pouco, foi deixa-me ver aqui a minha cábula, foi de 1624 a 1668. Não, 1630 a 1654. Antes também houve uma invasão inglesa. E, portanto, inclusive a Luanda, que também ocuparam Luanda até para traficar os escravos que lhes interessavam. Claro, e na Índia, no Extremo Oriente, também tivemos a concorrência. E depois, apesar de os termos expulsado, após a restauração, a paz só foi assinada uns 10 anos depois, com o Tratado da Haia, em que nós tivemos de pagar 80 mil dobrões, uma quantia enorme, e ainda tivemos de entregar Ceilão e as Lucas. Ficou caro. Eles ameaçavam com uma invasão da frota holandesa e tal. Portanto, a União Ibérica custou-nos essas guerras todas e trouxe-nos o interior do Brasil. Sim, serviu para agregar os brasileiros ou compor a nação brasileira, porque quer os colonos portugueses, quer os escravos, quer os índios, juntaram-se na luta pela expulsão dos holandeses e, portanto, criou um certo espírito de nação naquela que foi depois a grande nação da América do Sul. Pronto, esta primeira introdução era basicamente para tentarmos explicar um pouco o período histórico que vamos falar. É esse período histórico da União Ibérica, reinava em Portugal dos Filipes. É evidente que o episódio que vamos falar hoje ocorre já no primeiro ano do reinado do filho do Filipe II, o Filipe III, segundo de Portugal, em 1599, e é sobre a epidemia de peste que se espalhou um pouco por toda a península e em particular aqui no Grande Porto, no termo do Porto, com um foco importante em Alfeno. Desde meados do século
14 que eram recorrentes os casos de peste, da peste bubónica ou da peste negra, como também foi designada. Mas eu se calhar passaria a palavra ao Fernando para nos fazer uma pequena abordagem do que seriam estas epidemias, ou como é que a doença se manifestava e como é que ela se propagava. Sim, a peste negra de facto teve o seu maior impacto na Europa no século XIV, resultando em milhões de mortes. Mas ainda hoje existem casos de peste bubónica, tanto desta doença por todo o mundo. Os países em que existe maior incidência são o Peru, a República Democrática do Congo e o Madagascar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, entre 2010 e 2015 ocorreram 3.248 casos por todo o mundo, resultando em 584 mortes. Portanto, continua a ser uma doença problemática. Esta doença é causada pela bactéria Yersinia pestis e normalmente é transportada de animais infectados para os seres humanos pelas pulgas. Portanto, a pulga é o vetor desta doença em particular. As pessoas normalmente desenvolvem as formas mais frequentes da doença são a forma bubónica, ou seja, em que os gânglios linfáticos aumentam de tamanho até um extremo em que começam a supurar, portanto a deitar pus através de feridas abertas na pele. E é esse aspecto mesmo terrível que é descrito no livro de Amândio Moraes Barros, em que as pessoas que reportam ao Dr. Lopo Dias na Misericórdia referem que os doentes estão feridos. Portanto, será é compatível com essa descrição. A outra forma é a forma pneumónica, em que a doença progride e atinge os pulmões, e nessa fase é possível também transmitir entre humanos através da tosse ou do vômito que os doentes, projetando assim gotículas com a bactéria infectando outros seres humanos. É uma doença bastante mortal. Ela tem entre os casos identificados, tem uma mortalidade de 30% a 60% na forma bubónica. Na forma pneumónica é quase sempre fatal se não for tratada, incluindo antibióticos. É esta forma de transmitir a doença provavelmente entre humanos que ocorreu no caso do foco em Alfena. Sim, nós temos relatos, quer no livro que citaste do Amândio Barros, que faz algumas citações de médicos e boticários que trataram a doença. Sabemos que a doença foi designada como a peste do Atlântico, porque deu entrada na península pelos portos atlânticos. Aqui no Porto deu muito provavelmente entrada pelo Porto do Porto, que na altura se situava na zona ribeirinha, entre a Ribeira e Miragaia. Temos casos relatados de óbitos, quer em São Nicolau, na Ribeira, quer no Degredo, que seria ali nas proximidades, porque os óbitos estão registados na paróquia de São Nicolau. E depois temos umas referências a focos muito importantes, quer na Pícoa, quer em Alfena, e um foco menor em Folgosa. Aqui, se calhar, fazíamos uma pequena contextualização do que seria o caminho para Guimarães. A epidemia terá progredido ao longo do caminho para Guimarães e nós sabemos principalmente a partir do relato de um peregrino alemão
Santiago de Compostela em 1581 que o caminho o caminho do Porto de Guimarães era feito com paragens nas chamadas vendas. A primeira venda era na primeira légua, ou seja, na Pícoa, em Águas Santas, perto do Altameia. A segunda venda era as vendas de Alfena, na rua de Alfena, no lugar de Alfena. E a terceira venda era as vendas do Carneiro, que seria ali para a zona da Grela, Lamelas, por aí. Ou seja, nós temos que essa propagação terá sido junto a essas vendas, porque quer na Pico, quer em Alfena temos as vendas, que seriam os locais que os caminheiros paravam, quer para se alimentarem, e tinham a tasca, digamos assim, onde se podiam comer e beber, e de certa forma também tinham o apoio para as ferraduras dos animais de transporte, para os cavalos. Quando abordarmos um bocadinho mais a fundo o foco de epidemia em Alfena, vamos perceber que a ligação entre a estalagem e as pessoas que são vítimas da epidemia é muito próxima. Mas ficamos com a ideia clara de que a doença se transmitia por esta proximidade familiar, muitas das vezes. Portanto, era a convivência que, tal qual a atual pandemia do Covid, é a convivência que acaba por ser o principal disseminador da doença. Não sei se concordam ou se têm alguma coisa a acrescentar. Isso que você falou, portanto, das estalagens, não é? Porque o transporte era feito com a tração animal, não é? Ou eram as carroças puxadas por cavalos, ou carros de bois, ou então mesmo as mulas, as próprias mulas, umas atrás das outras, com os alforjes. Ou seja, os transportadores daquela época deslocavam, movimentavam as mercadorias, sei lá, do Porto para Guimarães, do Porto para Braga, e no caminho do Porto para Guimarães, na estrada, a primeira paragem era precisamente no Altameia, na Pícoa, ou na Pica, como eles escrevem nos papéis. Portanto, a segunda seria em Alfena, portanto, era onde havia estalagens. E depois seria no Carneiro, portanto, por Lamelas, Guimarães, talvez por ali. Mais ou menos 5 e 5 km, de uma légua em légua. E depois também algum foco em Roriz, que também fica no caminho de Guimarães. Portanto, é capaz, embora já seja um pouco distante, não se trata disso. Agora, a contaminação é nas estalagens, porque, como disse Fernando, são as pulgas que morrem dentro, e depois ficam na cama, e depois vão morder o outro, e o outro que vem no outro dia. Portanto, talvez mais pela pernoita, mas também pelo convívio, pelo contacto na estalagem, na refeição, ou a tratar do gado, não é? Porque apresentavam as paragens nas estalagens para alimentar o gado, quer dizer, os bois, os cavalos, as mulas, e para lhes dar a beber também, não é? E, portanto, o próprio convívio na paragem, mas penso que mais a pernoita, porque lá tinha pulgas de certeza. Não, e nós sabemos que umas dezenas não, talvez. Usamos bastante mais tarde um militar inglês que se desloca de Guimarães para o Porto, relata que pernoitou numa estalagem em Alfena e que não pôde com as pulgas. Ele relata que, portanto, passou muito mal à noite. Passou muito mal à noite. O leite estava cheio de pulgas. Portanto, a contaminação, a doença, se era transmitida pelas pulgas, essencialmente, era nas estalagens era certo.
era mais que certo. Agora, é evidente que o tipo de transporte, os almocreves, os carreteiros desse tempo, deslocavam-se a velocidades muito baixas, não é? 4, 5 km/h, na melhor das hipóteses. Portanto, digamos que de légua a légua, deviam ter um poiso. Exato. Um poiso para descansar os animais, para os alimentar, para se alimentarem, para pernoitarem, etc. E essa contaminação dava-se essencialmente. Mas já agora, Ricardo, também podíamos falar, ou podia também referir, à quarentena dos navios do Douro. Portanto, os navios que entravam na Barra do Douro tinham de fazer quarentena num determinado ponto, afastado da cidade, até saber qual era o estado sanitário da tripulação, penso eu. Mas o Ricardo poderá entrar melhor nesse pormenor. Se calhar o Fernando, que está mais por dentro do livro do Amandio Barros, podia abordar essa situação, não sei se... Não, eu acho que nós todos lemos do que consta é que o livro tira muitos dos registros do Arquivo Histórico Municipal de Porto, é que os focos em Alfena e Fogosa e na Pica foram comunicados por guarda-mores ao Senado do Porto e, portanto, à Câmara do Porto. E quem ficou, digamos, encarregado de gerir não só as receitas das mesinhas e os tratamentos aos impedidos em Alfena foi o Dr. Lopo Dias, que era o médico da Misericórdia do Porto. No livro estão transcritas as várias medidas tomadas para assistir e assim como as comunicações de ida e de volta que davam notícia do número de pessoas feridas e que estavam a precisar de atenção. E curiosamente eram designados de impedidos, o que quer dizer que havia algum tipo de cerca sanitária em torno destas famílias. Sim, e aquilo que o Arnaldo Mamed estava a falar há bocadinho, os barcos quando chegavam ao Douro, digamos assim, o porto do Porto era no Douro, teriam que aguardar em Sampaio, que é aquela enseada junto à Furada, até que os oficiais de saúde da cidade os permitissem atracar, digamos assim, ao porto na Ribeira para poderem descarregar quer pessoas, quer mercadoria. De certa forma, a quarentena era feita numa zona erma, porque aquela zona do Cabedelo e de Sampaio era uma zona despovoada e os barcos tinham que aguardar ali para até terem o ok para poderem atracar ao porto. Depois, como disse o Fernando, havia uma série de médicos nomeados pela Câmara do Porto que tratavam da saúde, digamos assim, em todo o termo, e que iam dar alguma assistência aos doentes da epidemia e que percorriam as terras do termo que estavam afetadas e que depois nos deixam alguns relatos muito elucidativos. Só meter aí uma gostosita que é o seguinte. Sim. O Dr. Lopo Dias, que era o médico conceituadíssimo na altura, que tratava os doentes da peste, não é? Era cristão novo. Portanto, era um descendente de judeus convertidos. E, portanto, o cristão novo tinha um estatuto social inferior ao cristão velho. O cristão velho, ele que não tinha sangue judeu, não é? Nem tinha passados judeus. E, portanto, o que é que acontece? Há um médico cristão velho, muito mais novo, sem experiência, que lhe tenta roubar o lugar. Eu sou cristão novo, tenho direito a ir ao lugar de médico oficial, né? Médico municipal, penso que tem de estatuto, e dentro da competência e da experiência que tinha ou não. Essas guerras
que hoje às vezes acontecem, também já aconteciam Nessa tempo. altura, sim, sim. O médico, tal Lopo Dias, era um médico respeitado e conceituado. As coisas não deviam ter nada a ver com a origem, enfim, mas também era assim nesse tempo. Mas, efetivamente, os dois maiores focos que temos da doença são a pícoa e a alfena. Desses relatos dos médicos que fazem para a Câmara do Porto são a pícoa e a alfena. A folgosa é um caso mais pequeno, mas não menos importante. Se da pícoa não temos mais dados para além desses relatos dos médicos, porque infelizmente os registros paroquiais de Águas Santas só começam em cerca de 1620, portanto, cerca de 20 anos após a epidemia. Já no caso da alfena e de folgosa, os registros paroquiais já estavam em funcionamento quando acontece a epidemia e, portanto, nós temos informação acerca quer da mortalidade da epidemia, quer dos próprios doentes que acabam por falecer. Vamos passar uma pequena imagem que ilustra bem o impacto da epidemia em Alfena. Nós em Alfena tínhamos, nesta altura, uma mortalidade média de 5 pessoas por ano. E como podemos ver já de seguida num pequeno gráfico que apresenta a mortalidade por trimestre na primeira década de registros paroquiais em Alfena, entre 1595 e 1604, vemos claramente duas barras de mortalidade extrema no terceiro e quarto trimestre de 1599. E esta situação é mais impactante porque aparentemente esses dois trimestres, essa mortalidade desses dois trimestres está concentrada em apenas 2 meses, entre meados de setembro de 1599 e meados de novembro de 1599. Portanto, morrem 27 pessoas em Alfena nesses 2 meses. E essas 27 pessoas têm muitas ligações familiares. Temos, por exemplo, temos o primeiro caso, o primeiro óbito ocorre a 11 de setembro. O último óbito ocorre a 16 de novembro. Os 4 primeiros casos são de 2 famílias, uma do lugar de Alfena, outra do lugar de Baguinho. O primeiro caso da família do lugar de Alfena morre Maria Francisca e uns dias a seguir morre um filho, António, de 6, 7 anos. Depois, no mês de outubro, temos sucessivas mortes no lugar de Alfena. Morrem 4 filhos de Adão Pires. Morrem 4 filhos de uma Maria Gonçalves, uma viúva muito pobre. Morre, por exemplo, Belchior Pires, que era o caseiro do mosteiro de Santa Clara de Porto, no moinho dos Gafos, ou no moinho dos Eusébios, como hoje o conhecemos, que é o maior moinho de Alfena e o mais antigo moinho de Alfena. Temos registros deles desde o século XIII. Morre, por exemplo, o Belchior Afonso, já no lugar de Transleça. Há 3 mortes na família de Belchior Afonso. Este Belchior Afonso era tão só o Almutassé de Alfena. O Almutassé era um funcionário municipal nomeado pela Câmara do Porto, que era responsável por fiscalizar quer os pesos e as medidas, quer, digamos assim, a forma como eram comercializados os víveres. Aquilo que hoje chamamos de azai, neste tempo eram funções desempenhadas pelos almutassés.
Uns dias mais tarde morre um Gonçalo, filho de Gonçalo Ferreira, que era criado na casa de Pedro Ferreira. Este Pedro Ferreira era o ferreiro das casas da estalagem de Alfena. E uns dias mais tarde morre também Francisca Martins, que era mulher de Gonçalo Pires. Este Gonçalo Pires era o vendeiro da estalagem de Alfena. A estalagem de Alfena era, digamos assim, um consórcio de 3 pessoas. Este Gonçalo Pires, que era o vendeiro, era a pessoa que vendia os comes e bebes, era o tasqueiro, digamos assim, como hoje se diz. E a estalagem funcionava como um consórcio, porque ele, a par da venda, tinha um ferrador que tratava de ferrar os animais e tinha um ferreiro que tratava de fazer as ferraduras, não é? E é curioso que algumas dessas pessoas que ou falecem ou têm familiares que falecem na peste já eram mencionadas numa sentença de 1566 de Dom Sebastião, num caso que opôs algumas famílias de Alfena e Baguinho à Câmara do Porto. Portanto, até daí se vê que havia muitas ligações entre o Porto e Alfena nesta altura. Como podemos ver, aqui em Alfena o foco centrou-se claramente na estalagem, e também é à volta dessa estalagem que vamos assistir ao pós-epidemia. O pós-epidemia, nós temos também um facto histórico ligado à nossa terra, que é a construção da Capela de São Roque. A Capela de São Roque nasce na Codiceira, no Rocio da Codiceira, e já iremos à frente abordar o que era o Rocio da Codiceira nesta altura, mas a Capela de São Roque nasce como uma resposta ao surto de peste e é instituída por 3 alfenenses. É instituída por 3 alfenenses com muitas ligações à estalagem de Alfena. O primeiro deles é Gonçalo Pires. Estes 3 alfenenses concorrem com 170 reis por ano para a Capela de São Roque. É isso que está descrito no documento de rendimento da capela, que o padre Domingos Gonçalves transcreve numa das primeiras folhas do primeiro livro dos registros paroquiais de Alfena. E, portanto, são eles Gonçalo Pires, que é o tal vendeiro das casas da estalagem de Alfena, e era vendeiro em conjunto com um tal Gaspar Gonçalves, que era o ferrador, e o Pedro Ferreira, que era ferreiro, o tal consórcio que eu falava há pouco. O outro instituidor, Pedro Ferreira, também é um dos instituidores dessa capela, que contribui com outros 170 reis por ano. E o terceiro instituidor é um Pedro João, que, segundo este documento de rendimento da capela, dizia que vivia numas casas no meio do lugar de Alfena, do lado poente, ou seja, do lado do mar. São essas 3 pessoas que vão instituir a capela de São Roque, que todos nós conhecemos na Codiceira, que ainda hoje lá se encontra. Ela foi instituída em 1601, ou seja, apenas cerca de um ano após a peste, porque a peste é do final de 1599 e a capela é autorizada logo em fevereiro de 1601. Portanto, o impacto da peste foi de tal ordem que os alfenenses se reuniram
e conseguiram construir a capela em pouco mais de um ano. Mas em particular estes três, Sim. Que tinham o interesse investido na estalagem. Exatamente. Provavelmente para salvaguardar a futura clientela resolveram instalar ou criar uma capela com o São Roque, não é? Como é o padroeiro dos emprestados, não é? O advogado dos emprestados. O advogado, sim. É curioso que são estas três pessoas do centro do lugar da Alfena e ligados à estalagem que vão patrocinar, digamos assim, a construção da capela. Capela é essa que ficava no meio do Rocio da Codiceira. Não sei se o Arnaldo Mamed quer começar. Era bom que pudessem, se fosse possível, pôr aquela figura do mapa. Sim. Eu vou pedir ao César a ver se faz esse. A ver se aparece isso. Esse favor. Aquilo que hoje se chama o Largo da Codiceira não é lá muito correto. É muito recente. Nasceu com a Estrada Municipal 606, porque ali naquele lugar, mais corretamente, seria o Belido. A Codiceira era para norte do encontro da atual Rua de São Lázaro, com a Rua do Outeiro. Seria daí para norte. Na interseção das duas, era o Belido. Ainda hoje lá está a Rua do Belido, mas lá está amputada na sua parte norte o tal Largo da Codiceira. Não é? Portanto, o Largo da Codiceira começava no fim da Rua de São Lázaro e no fim, ao princípio, como queiram, da Rua do Outeiro. E era bem para cima. Portanto, era um espaço. Era o Rocio. O Rocio é o terreno aberto, o terreno que resta. E percebe-se que aquela zona da Codiceira seria um terreno aberto, um terreno não cultivado. E porquê? Porque é a crista de uma elevação, não é, que desce para nascer para o Rio Lessa e para o lado poente, para o lado do mar, para o Ribeiro da Junqueira, o Ribeiro da Cansa. Portanto, era o ponto mais elevado e por conseguir um terreno sem grande aptidão agrícola, porque a rocha estava à superfície. Ainda há poucos anos, antes de pavimentarem o chamado Outeirinho, mesmo o topo da Codiceira, via-se bem a rocha à superfície. E, portanto, era o lugar que restava, era um lugar, o fio, terreno, que depois, com o Ricardo, aliás, escreve num artigo que se publicou aqui há uns anos atrás, na Voz de Irmezinho, foi principalmente com a construção da Estrada Nacional. Não é? Sim, só um parênteses, Arnaldo. Na imagem que estamos a ver, a cinza, claro, aparece as modernas estradas, ou seja, a Estrada Nacional e a 606. E a escuro, a negro, aparece os caminhos antigos e o próprio Rocio. Mas, Ricardo, eu ia pedir precisamente às pessoas, a quem nos estiver a ouvir, para fazer um pequeno exercício mental. Quer dizer, tentar ver aquele lugar, aquela zona, aquele lugar, sem a atual Estrada Nacional. Exatamente. E com a Rua de São Lázaro, a Rua do Outeiro e a Rua do Belido. E depois, a Rua de São Roque, que ali não está, mas, ou a rua que dá acesso à Translessa, que neste caso que sai do Souto. O Souto situava-se entre a traseira da capela e os campos da Agra do Souto, os campos cultivados. Aí é que era o Souto. Digamos que o Rocio da Codiceira também tinha uma zona, que era a zona nascente, que era o Souto. E os caminhos, quer para Translessa, quer para Pedrouços, que é um sublugar a sul de Translessa, porque essa Translessa também,
os caminhos saíam daí do Souto e a estrada para Guimarães atravessava o Rocio da Codiceira, portanto, o tal largo, não é? E saía pelo Outeirinho. Vamos, parte da estrada atual. Ela saía pelo Outeirinho. E naquilo que hoje chamamos o Outeirinho, bifurcava em frente, um pouco para a direita, continuava a Estrada Real em direção à Lagoa, ao Xisto, à Lagoa, Covas, e pela esquerda começava aí a ferraria. Aí é que era a ferraria. Começava aí, porque se nós observarmos, vamos ver que aquela pequena rua que começa nas Alminhas, portanto no Outeirinho, não é? Que segue à esquerda, tem continuidade na atual estrada da ferraria, não é? Exato. Portanto, o Ricardo também tem aqui, nesta imagem, o terreno da Quinta do Passo, portanto, da tal Quinta da Dona Helena, onde que nós temos ideia que teria sido uma vila romana, depois evoluiu para um passo medieval, e que manteve, ao longo dos séculos, propriedade de gente importante da cidade do Porto, e que serviu de sede à Câmara Municipal quando houve as tais desavenças, os tais motins em Valongo, em 1838. Portanto, 2 anos depois de se constituir o Conselho de Valongo, a Câmara teve de fugir para Alfena porque a população zangou-se por causa dos impostos sobre o pão e sobre a carne e tal, que a nova Câmara, portanto, lançou. Portanto, isto é para nos dar uma ideia, porque o que é que aconteceu ao Rocio da Codiceira hoje não existe. Hoje não existe. Principalmente a partir de finais do século XIX, quando se constrói a estrada, a atual Estrada Nacional 105, as reformas, os restauros, as novas construções foram chegando à frente. Por outro lado, nesse período também, no século XIX e princípio do século XX, coincidiu com o regresso à terra dos brasileiros torna-viagem. Portanto, pessoas que angariaram peculios vultuosos no Brasil, principalmente, para construírem as suas casas importantes. Foram comprando terrenos, não sei, talvez muitos formalmente, porque com as mudanças de regimes e de governos, essas coisas acontecem normalmente, outras vezes até por atos puramente informais, também se foram. E o Largo da Codiceira, o Rocio da Codiceira, hoje praticamente não existe, por esses 2 motivos. Por um lado, por ocupação de novas construções, pelo outro, pelas novas construções que se foram fazendo, muitas vezes restaurando construções anteriores, foram chegando à frente, porque a moda naquele tempo era a rua da cidade, não é? Aquele conceito da habitação em cima da rua, em cima do passeio, não é? E, portanto, a tendência foi essa, e o Rocio da Codiceira desapareceu, como, aliás, depois do 25 de Abril, desapareceu o Largo de Pedroço, chama-se Largo Vasco da Gama, depois também desapareceu. Sim. Com a mudança da política do 25 de Abril. Hoje, o Largo de Pedroços, que era um largo amplo, larguíssimo, hoje não, está ocupado com construções, penso que enfim, necessidades, está ocupado e hoje praticamente o largo já não existe. Também consequência de uma alteração do regime. Sim. Pronto, e não sei se tem mais alguma situação a acrescentar a este tema da conversa de hoje. Tenho só uma referência no livro de paróquias, depois ao que aconteceu com a fábrica de São Roque, que foi assim criada, mas tem no livro, no livro misto, paroquial de Alfena, depois a partir da página 107, há várias referências à fábrica
Basílica de São Roque e às pessoas que ficaram encarregadas de a continuar. Inclusive é uma alusão à feitura de um retábulo para o glorioso São Roque da Alfena, que é feito por um Baltazar da Silva, morador no Conto de Santo Tito. Isso é uma coisa curiosa. Pelo preço de 3.000 reis, que recebeu da mão do senhor Tomé Gonçalves, o vigário da dita igreja, 10 de janeiro de 1626. Sim, esse Tomé Gonçalves, curiosamente, era o padre, na altura da peste, era o padre de São Nicolau que registou os óbitos de São Nicolau. São Nicolau bem para o Alfena. Exatamente. Provavelmente ele tinha o mesmo sobrenome do padre de Alfena, que na altura era o Domingos Gonçalves, e nós sabemos que em Alfena, durante largos anos, a igreja passou de tio para sobrinho. Provavelmente seria sobrinho do Domingos Gonçalves. Isso passou-se várias vezes, por exemplo, no século XVIII, princípio do século XVIII, com o Inácio de Isalão, ele já era anterior do Simão da Cunha Porto, era um parente. Não sei qual era o grau de parentesco, mas há referências a esse parentesco. Bom, eu penso agora, mais recente, mais moderno, havia uma feira lá no Adro de São Roque. Essa feira existia, penso que nos anos 30, século passado, 40, e fazia-se a festa também ao São Roque. E essa festa havia o pregador, não é? Um sermão sobre o patrono, o patrono da capela, o São Roque, não é? E diz que o pregador, não é? Com aquela voz potente e tal, estava a contar a vida do São Roque, não é? Então há lá um episódio qualquer em que alguém vai acordar o Roque, não é? Não sei se era santo ou não. Acorda, Roque, acorda. O pregador gritar, acorda, Roque, acorda, Roque. E então um dos Roques, né? Dos Roques de Alfena, né? Estava cá fora no ar, na conversa, pá, e o indivíduo insistia, acorda, Roque, acorda, Roque. Pá, se queres a corda do carro, eu vou já buscar lá a casa, pá. Acorda, Roque. Era para ele acordar, não é? Contar a história, mas o Roque que estava na conversa cá fora, não é? No adro, achou que ele que queria, precisava de uma corda. Não pensa demais, pai, vou buscar a corda à casa, a corda do carro. Mas sobre essa passagem de tio para sobrinho, o Colégio do Carmo chega a ter alguns comentários curiosos em alguns relatos sobre Alfena. Não sei se queres falar sobre isso, Fernando, que na altura encontraste essas passagens curiosas. Mas sobre... Que o colégio se queixava que não conseguia, digamos assim, entrar na igreja paroquial porque ela passava sempre de tio para sobrinho. Por acaso, eu não tenho essa presente. Mas eu tenho referências a outras alturas em que o reitor de Alfena estava ausente, mas não era nesta altura. O pároco, o reitor de Alfena, era um cargo importante. Claro. Muito importante, não é? Era um cargo importante. Aliás, os párocos existia um cargo, uma função bastante importante. Quando vinham para uma determinada paróquia, eles traziam o seu séquito, as suas pessoas e tal, as suas relações e tal. E portanto, não admira que aquilo ficasse na família. De certa forma, não admira, quer dizer, porque atualmente também acontece assim, não com párocos, mas com lugares públicos importantes, não é? O César dos Açores e outros, também arranjam empregos. Portanto, não é nada de novo. Nada de novo. Já vem de trás
essa relação. Aliás, passa-se também em tudo, não é só nos paros, passa-se nas universidades, os catedráticos também é um apoio do neto, e o chamado nepotismo que sempre existiu. Aliás, por exemplo, esse pároco que vem nos princípios do século XVIII, o Inácio de Azalão, né, que era tio do Eusébio, que comprou os moinhos lá aos Pachecos Pereira. O Inácio de Azalão, que veio de Longo, trouxe várias pessoas com ele, inclusive as sobrinhas, né? Uma casou com a Rela, com o Manuel Silva Martins, a Ana das Neves, a outra, Inácio de Azalão, casou com o Eusébio, que apareceu aqui em Alfena, vindo de São Pedro do Leiros, de Vila da Feira, em jovem, era para saber porque é que ele apareceu por aí, ou ficou por aí. É curioso que no século do Inácio de Azalão também vem um casal de padeiros, de Valongo, que se veio estabelecer na Codiceira. Né? O tal, como é que ele se chamava? Era Pinto, qualquer coisa Pinto. Manuel Pinto Feira. E a Teresa Marques. E já traziam uma filha, já nascida, que era a Vicência Marques. A Vicência deve ter marcado o lugar, porque os da Vicência ainda caíram. Porque eu saiba, não houve outra Vicência. É bom, Ricardo. Mas os da Vicência ainda caíram desde meados, sei lá, do século XVIII. E esse casal veio com o padre que veio de Valongo, que era o tal Inácio de Azalão, que era sobrinho ou parente do anterior do tal Simão da Cunha Porto. Pronto, mas hoje já estamos no nosso tempo. Resta-nos agradecer a quem esteve a assistir mais esta nossa conversa sobre Alfena. Agradecer aos meus colegas de conversa, ao César Vasconcelos, que nos deu mais uma vez uma ajuda nos bastidores, e despedir-nos. Um obrigado, boa tarde e até à próxima semana. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.